Olá, boa tarde, como vai você? Tudo bem? Espero que sim. Deus abençoe o seu dia aí. Deus abençoe o momento que você for assistir esse vídeo. Que o Espírito Santo fale no seu coração. Eu quero trazer aqui um texto que encontra-se na palavra do Senhor, lá em Gênesis 3, no capítulo 15, no versículo 15, que diz assim: naquele momento célere de uma reunião entre Deus, Adão, Eva e a serpente, aonde Deus ali coloca as punições, devidas a cada um por suas atitudes. Então ele diz para Adão o que vai acontecer, diz para a mulher também, a Eva, o que vai acontecer. E no versículo 15 ele diz assim, e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que Deus está dizendo aqui para nós parece somente punição. Poxa vida, haverá uma inimizade, digamos, eterna entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Mas existe muito mais coisas nisso. O que existe, na verdade, é um plano estabelecido por Deus que com certeza se cumprirá. E ali os três reunidos como numa sala de reunião e Deus ditando as coisas, para a serpente ele disse desta forma. Ou seja, aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus está selando o destino da serpente. Ele é muito complexo esse versículo. Eu não vou destrinchá-lo nesta ocasião. Mas quando ele fala aqui, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente, ou a tua descendência, ou todos aqueles endemoniados na terra, e a sua semente, que no caso aqui não é uma descendência, é o descendente. No caso representa, lá na frente, Deus avisando que viria um justo. Como Adão era, esse justo voltaria para terminar a obra do primeiro Adão. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, ferir a cabeça, todo mundo entende isso, que é uma obra de morte, de causar dano fatal. Então aqui Deus disse para aquele que estava ali induzindo a serpente a agir em seu nome, que era o próprio Satanás, Deus diz para ele, a sua cabeça será esmagada pelo descendente da mulher. A sua cabeça, ou seja, a sua vida, a sua existência, deixará de ser. E isto aconteceu, e está acontecendo, e vai acontecer. Então Deus aqui nesse texto, ele lança a gente para um futuro, e a gente fica à espera deste futuro, que é certo, que vai acontecer. Este futuro não será mudado. E o que acontece quando a serpente recebe esta sentença? Ela também estabelece, da mesma forma, um plano para a sua sobrevivência, tentando de todas as formas sabotar este plano de Deus. E eu não vou falar de toda a Bíblia para o vídeo não ficar longo, mas eu vou citar alguns exemplos. Satanás, personificado aqui pela serpente, removeu Adão de diante da presença de Deus constantemente, continuadamente. Com seu ardil, sofisma, engano, mentira, que lhe é peculiar, induziu Eva, que induziu Adão,
que foram induzidos e se prejudicaram terrivelmente, estendendo este prejuízo para toda a humanidade. Até que veio aquele que devia vir, prometido pelo Pai glorioso, nosso Deus eterno, para pisar na cabeça do diabo e nos socorrer no momento oportuno, trazendo-nos a salvação, o livramento desse destino que o sabotador Satanás quer implementar na terra. Então ele conseguiu esse feito tirando Eva e Adão do paraíso. O paraíso era um jardim de Deus plantado na terra. E Deus os conduziu à terra, para lavrar a terra. Assistido sim por Deus, porque a partir do momento que Deus estabelece um plano, e qualquer um que sabe o que é um plano, não se inicia um plano sem monitorar o plano. E é o que Deus faz até hoje. Mesmo Adão e Eva fora do paraíso, Deus monitorava-os, como nos monitora até hoje. Este mesmo ardil de Satanás para tentar sabotar, prejudicar o plano de Deus, foi sobre o povo do Egito, que depois que Jacó se estabeleceu na terra de Gósen, um novo faraó se levantou, e temendo o número grandioso de hebreus, deu ordem às parteiras que matassem todas as crianças do sexo masculino, deixando apenas as meninas ou as filhas. Todos os filhos homens deviam ser mortos. Para o rei do Egito, uma estratégia de diminuição do exército de Israel que lá estava, se amanhã ou depois se levantasse contra ele. Mas, já visando eliminar os homens, para que não houvesse ali um libertador, um líder, Satanás apoiou essa ideia do faraó, do rei do Egito. Depois o próprio Moisés, que nesta ocasião foi deixado no Nilo e achado pela sobrinha de Faraó, pela filha de Faraó, não me lembro agora. Essa criança foi achada por ela e criada por ela, sustentada por ela por 40 anos. Até que um dia ele, conhecendo, sabendo que é hebreu, cuidado por sua irmã Miriam, e também por sua mãe como ama, viu um de seus conterrâneos, de seus irmãos hebreus, sendo espancado, judiado por um egípcio, num ato impensado de justiça, tomou as dores deste irmão e matou o egípcio. Isso foi descoberto, obviamente que o monitoramento da parte de Deus estava ocorrendo, mas se ele fosse preso ali, com certeza a pena seria capital, poderia ser preso e morto, julgado e morto, e, mais uma vez, o sonho de libertação do povo seria falido. Mas ele fugiu e para onde ele foi, se distanciou, e por 40 anos, já casado, tendo por sogro Jetro, ali ficou com a sua esposa Zípora, seus 2 filhos, por 40 anos pastoreando as ovelhas de seu sogro, até que viu a sarça ardente no monte Sinai. E Deus ali então chama Moisés para uma missão que, se tivesse sido lá no Nilo, um bebezinho naquele Moisés, o nome dele deriva disso, aquele cesto que transportava ele chamava-se Moisés, se dava o nome de Moisés, e assim ficou o nome dele de batismo. E Deus o chama para libertar este mesmo povo. E Moisés aceitou isso, e Satanás perdeu mais um, no nome de Jesus. E eu poderia discorrer sobre a Bíblia, sobre outros fatos, que Deus enviou o livramento como um monitorador,
porque ele tinha um plano e não aceitaria, como não aceita, sabotagem da parte de quem quer que seja. Deus não aceita a intromissão, Deus não aceita o jeitinho, Deus não aceita bajulação, Deus não aceita nada que contraria a sua vontade soberana e perfeita. Não obstante, já passados 4.000 anos desde que Adão desobedeceu a Deus por influência da serpente, havia uma profecia de que nasceria o rei dos judeus. E essa profecia foi acompanhada por magos, que de uma forma natural explicou ao rei Herodes. E o rei Herodes, ali movido por Satanás, temendo o rei dos judeus, porque Satanás conhecia toda a estrutura da criação, o modus operandi espiritual e celestial, ele inflou, colocou, seduziu, induziu Herodes a matar todas as crianças de 2 anos para baixo, meninos, com o intuito de, quem sabe, no meio dessas crianças assassinadas, estivesse ali o rei Jesus, menino, que, orientado seus pais por um anjo, foi para o Egito. E com isso o rei Jesus se salvou. 2 anos depois, com a morte de Herodes, ele retorna. E cresceu o menino em sabedoria e conhecimento. E a Bíblia não relata, a não ser a passagem de uns 12 anos, quando ele está no templo, junto com os escribas, os sacerdotes. Fora isso, a Bíblia não fala do seu 3º, 4º, 5º, 6º, 7º ano. Não relata. Mas pelo monitoramento de Deus e pela fé, eu creio que o Senhor o guardou até que lhe completasse 30 anos. E como o assédio de Satanás, para que o plano de Deus não se cumprisse, trazendo à terra este Adão, o último, para resgatar a humanidade perdida, redimindo-a pelo teu sangue, pelo seu sangue salvador, este mesmo demônio provavelmente tentava induzir o Senhor Jesus. Trazia várias situações de laços e ciladas, vamos dizer até de certa forma intelectual e cultural, para ver se em alguma coisa o pudesse pegar. Mas o plano de Deus tinha data de validade. O plano de Deus tinha uma sequência lógica, celeste, divina, altíssima, para se cumprir. O plano de Deus não era um plano que podia ser aumentado ou diminuído ao seu bel prazer. Era um plano fixo, estabelecido, como até hoje temos, o estabelecimento do retorno de Jesus, que ele mesmo diz que o dia e a hora só o Pai que sabe. Então Deus, ele não é elástico nem flexível nas suas coisas. É sim, sim e não, não. E a gente aprende com isso. E Satanás ali tentando trazer Jesus a uma situação de mudança do plano de Deus, quando Jesus inicia o seu ministério, se batiza, e João Batista ouve a voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, com o Espírito Santo na forma de uma pomba sobre ele. Obviamente o mundo espiritual todo viu isso, e Satanás também. Saindo dali, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, e lá foi tentado. E lá foi tentado muitas vezes por Satanás. E lá Satanás foi vencido. Mas Satanás tentou uma outra atitude. Não tentou matá-lo, tentou escravizá-lo, fazê-lo seu servo. Mas Jesus, cheio do poder e virtude do Espírito Santo, com um plano estabelecido nos céus com seu Pai, despojou-se da sua glória e não foi à toa. Como filho do homem, sem pecado, nascido de mulher, mas não de homem, mas sim pelo Espírito de Deus, teve força e poder e graça, misericórdia, teve força, glória, poder
para resistir o diabo e o diabo fugiu dele. E com isso ele pôde voltar e estabelecer o seu ministério com poder, milagres, maravilhas que todos nós conhecemos. E para finalizar, Satanás até hoje, ele intenta, ele não venceu Jesus e nem podia. Deus continua com seu plano, monitorando cada detalhe, seja no Brasil, seja fora do Brasil, seja na terra, em cima nos céus ou embaixo da terra. O monitoramento de Deus é perfeito, ele sabe de tudo, conhece tudo. Porventura aquele que fez o olho não vê? O que fez o ouvido não ouve? O que é onipotente, onipresente, onisciente, não sabe, não está e não vive tudo? Pois bem, a soberania de Deus, ela é irretocável. A magnificência de Deus é perfeita, é maravilhosa, é poderosa. E por mais que o inimigo tente sabotar, prejudicar, adiar, antecipar qualquer parte deste plano de Deus, vai ser em vão. Vai ser em vão. Porque Deus não dá a sua glória e nem divide com ninguém. Por isso, atente a esta palavra. Satanás agora tem outro foco. Ele perdeu para Jesus e ele sabe, mais uma vez, que a sua cabeça será esmagada. Ela já foi esmagada por Jesus e ela será esmagada de novo. Ele será aprisionado e solto e depois eliminado com todas as suas hostes. Ele sabe disso. Mas Jesus não está aqui para ele perseguir e tentar parar o plano de Deus. Mas eu e você estamos. E o que Satanás quer agora é fazer isso. É parar a boa obra que o Senhor começou na sua vida e na minha. Ele quer trazer o espírito de apostasia, que é a rebelião contra Deus. Ele quer fazer sua boca profanar e blasfemar contra o Santo de Israel. Então tome cuidado. Fique com esta palavra. Medite nela. E que Deus te abençoe grandemente.